Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Jesus Flow. O quê? Desculpa. Agora sim, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Jesus Flow, um canal aqui no YouTube que a gente vai falar muito sobre Jesus, porque eu tenho amigos muito interessantes e que sabem muito mais de Bíblia do que eu, então eu vou trazê-los aqui para a gente poder estar conversando e falando muita coisa de Jesus aqui, tá bom? O que Jesus fez na vida deles, o que vai fazer e que continuará fazendo. E lógico, sempre baseado no que está escrito na palavra. A minha opinião aqui não importa muito, e sim a opinião daqui, tá bom? E agora eu vou apresentar para vocês uma pessoa extremamente especial. Na realidade, ela é a pessoa que eu mais amo nesse mundo inteiro. Vocês acreditam nisso? Uma mulher de sorte, uma mulher crente. Liliane, meu amor, tudo bem? Você tá chorando também? Eu também já tô chorando. Tudo bem, meu amor? Tudo bem. Você tá bem? Fala, se apresente. Essa aqui é a sua câmera. Eu espero não estar entrando na frente dela. Ai, gente, eu sou chorona. Eu sou a Liliane, esposa do Miro Moreira, mãe do Isaac e do Nicolas. Que bom que ela não estava falando Valdomiro ainda. É. A gente vai falar de um assunto. A gente poderia falar de milhões de assuntos aqui, mas eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre casamento. Até porque, né, nessa época de hoje em dia, né, no mundo do jeito que tá, as pessoas não querem esperar muito. E para quem não sabe, a gente acabou fazendo um voto, né, com Deus. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como que foi esse voto. Mas antes de tudo, quais eram os seus maiores medos sobre o casamento, antes da gente se conhecer? Eu acho que o maior medo que eu tinha era que da pessoa que entrasse na minha vida me tirasse da presença de Deus. Esse sempre foi o meu maior medo. Então, eu sempre falei isso para minhas amigas, né? E quando eu escrevi uma carta para Jesus, eu falei: Senhor, traga aquela pessoa que nunca vai me tirar do seu caminho, porque a pessoa que eu mais amo é Jesus, né? Eu acho que esse foi o maior medo. E por que assim, numa Gente, lembrando que eu não sei de nada, tá? As perguntas, eu falei assim, me fala antes. Ele falou que não, então olha. Não, vai ser uma bênção. E como que foi a questão da gente se encontrar? Você estava esperando? Como que você estava preparada para casar? Você queria casar? Na verdade, a gente nunca está preparada, né? Você estava em um tempo, não estava? Eu estava em santidade, esperando no Senhor. Eu falo que eu sou como aquela mulher samaritana, que Jesus encontrou no posto e me deu a água de beber, a água vida, né, da vida. Porque Jesus, ele fala para a samaritana, teve 5 maridos e nem o que você tá é o seu. E eu acho que a minha vida inteira, eu sempre coloquei as minhas carências em pessoas, em amigos, em relacionamentos. Então, quando eu tive o encontro com Jesus no poço da minha vida, tudo mudou. Então, primeiro, nesse tempo de espera que eu voltei para Jesus, porque eu fui uma pessoa criada dentro da igreja, me afastei, né, tive meus deslizes, o mundo me atraiu muito, mas eu sempre tive aquele temor de Jesus. Eu falo que eu nunca deixei de ir para a igreja, que eu nunca deixei de buscar o Senhor, porque eu sempre amei. Então eu até falo, né, aquele que é escolhido, não tem como. Eu até ia te perguntar, teve algum momento que você chegou a pensar em abrir mão dos seus princípios, não? Por conta da espera, ou você já pensou em largar nunca. a mão? Isso nunca. Eu acho que é assim, a partir do momento que você encontra Jesus verdadeiramente. Eu já tive uma fase na minha vida que eu ia para a igreja e ficava no mundo. Uhum. Então, assim, eu tive uma fase, quando eu me batizei, eu falava assim, eu não estou preparada para me batizar. Porque eu tenho os meus pecados, eu tenho relacionamento fora do casamento, eu tenho minhas amizades, Então, eu fazia muitas coisas que não agradavam o Senhor. Só que a gente nunca vai estar preparado. Mas nesse dia, eu lembro que eu fui num culto e o Senhor falou profundamente no meu coração, venha como você está. E naquele dia, eu me batizei. Uhum. E naquele dia, eu falei assim, olha, eu quero morrer para mim e viver para Jesus. Só que depois do meu batismo, eu voltei a fazer tudo errado de novo. Então, eu voltei para o mundo, voltei para os relacionamentos e ia para a igreja às vezes, não estava convertida verdadeiramente. Mas quando eu me converti verdadeiramente, que eu renunciei tudo, tipo mundo, relacionamento, amizade, eu nunca mais olhei para trás. E foi quando eu esperei no Senhor o meu relacionamento. Você acha que isso tem a ver
Lógico, a questão de maturidade, a gente vai ter um pouco de maturidade, mas é uma questão de ensino também, de onde você estava indo, onde você estava lendo. Você acha que as amizades ajudam muito? Eu acho que foi o tempo de Deus. É. Eu acho que o tempo de Deus é a melhor coisa. Eu sempre busquei a Deus, sempre fui uma pessoa que ajudei dentro da igreja, mas a Bíblia diz que sem santidade você não conhecerá o Senhor. E me fala uma coisa, o que foi mais difícil nesse tempo de espera? Eu acho que esperar, né? Esperar dói, esperar, você se sente muito sozinha, você renuncia a muitas coisas. Você acaba olhando um pouquinho, olha pro lado e você fala, o pessoal tá casando. Às vezes tem gente aí que tá solteira há muito tempo. Sim. Como eu não imaginei que eu iria casar. De jeito nenhum. Eu falei, eu tinha aberto mão de tudo. Eu falei pro Senhor, Senhor, quero viver pro Senhor, quero viver somente para você, quero fazer meus filmes cristãos, as minhas coisas, não quero mais saber de nada do mundo. E eu abri mão disso tudo. E era próximo da pandemia, acho que estava acontecendo a pandemia, né? E eu lembro que eu tava precisando orar, tava precisando de alguns amigos e tal, e a minha igreja tava um pouco parada, e eu acabei indo na sua igreja, na sua ex-igreja, que era o Bola de Neve, e eu não ia casar, mas eu cheguei e falei assim, Senhor, eu não vou casar não, mas se tiver alguma mulher aqui, me apresenta, né? Enfim, só que eu tô pulando umas etapas agora. Nesse tempo de espera, é o que eu te falo, quando a gente tem realmente o encontro com Jesus, você não consegue olhar para trás, é porque realmente você... Hoje eu vejo eu verdadeiramente convertida, eu tenho plenamente certeza da minha salvação, ainda que eu tenha os meus erros, né? Mas naquele momento que eu renunciei tudo e fiquei esperando em Deus, eu queria fazer as vontades de Deus e não as minhas. E o homem que entrasse na minha vida, eu não queria que me conhecesse como a Liliane era do mundo. Porque antigamente era muito mais fácil quando você está no mundo. Então eu queria ter amizade, eu queria amar ele sem tocar. Eu queria que ele me amasse pelo meu jeito e não pelo toque, né? O toque sim é importante quando você está casado. Sim. Mas eu queria agradar a Deus. E Deus, ele sempre falou muito para mim em santidade. Quando eu voltei para Jesus, eu vi até uma pregação do apóstolo Rina, que ele falava assim, você pode ser uma pessoa boa, você pode doar cestas básicas, você pode ajudar as pessoas, mas sem santidade você não conhece a Deus. E eu falei, como assim? Será que eu não conheço a Deus? E eu era realmente tudo aquilo que ele falou. Eu era uma pessoa que gosta de ajudar, uma pessoa que ia para a igreja, uma pessoa boa, mas realmente eu não estava em santidade agradando o coração de Deus. Então eu fui buscar o que era santidade e eu vi que era renunciar mesmo muitas coisas. Então, para agradar a Deus, eu fiz isso. Eu acredito que aquele dia foi um chamado, porque eu lembro que naquele dia eu fiquei no meu quarto jejuando durante 3 dias e falei, Deus, me limpa desse mundo, me cura, porque você precisa tá curada de muitas coisas. Eu precisava estar curada de muitas coisas. Então, quando eu conheci você, eu tive muito medo. Você sabe disso. Isso eu gostaria de falar também. Às vezes, você tá esperando sua promessa de Deus, né? E aí, de repente, ela chega. Teve um dia que eu fui sair com a dona Liliane, rapaz, ela não olhava nem pro lado pra mim na padaria. E eu aqui perdido no meio dos amigos dela, eu falei, meu Deus, pai, será que eu vou casar mesmo? Será que não é? Só que assim, Deus fala com a gente, né? Sim. E o mesmo Deus que fala é o Deus que faz. Eu acabei passando por uma disciplina, né, pela igreja da Liliane, e a gente foi falar com o pastor. O pastor autorizou a gente a namorar até então, e aí eu lembro que, já que ele autorizou, vou beijar minha mulher. Eu vou dar um beijo nela. Então, e quando eu cheguei, assim, na frente da sua casa, eu tava esperando você descer, o Espírito Santo falou pra mim, não toca na minha filha. Aí eu falei, ixi, essa voz eu conheço. Essa voz aqui é diferente. E aí você desceu chorando, você estava toda preocupada aqui. E aí eu olhei pra você e eu falei, tudo bem, eu já sei o que é. Deus quer que a gente dê o primeiro beijo no altar. Foi isso, não foi? Sim. Na verdade, o Senhor confirmou ao meu coração que era o Miro, porque o meu medo era sabotar. Porque, às vezes, a mulher, ela tá tão carente, nós temos que tomar muito cuidado com a carência, entregar tudo para Jesus. Então, assim, e às vezes a gente se sabota, porque a gente quer tudo muito rápido, a espera dói, a gente não consegue. Eu tive momentos que eu ficava sozinha no meu quarto chorando, eu falava, meu Deus, eu tenho um carro, eu tenho dinheiro, eu quero sair e eu não tenho ninguém, mas é aquele momento que eu precisava me amar, me reconhecer como filha amada de Jesus, né? Então, o tempo de espera é você se reconhecer, é você se organizar por dentro.
E nesse dia eu lembro que eu tive um sonho, que eu beijava você nesse sonho e Deus falava assim, eu não quero Verdade. que você encoste nele, eu não quero que você beije ele nesse sonho. E foi muito profundo, assim, eu quero que você esteja em santidade. E eu lembro também que quando a gente foi levar para o pastor, né, na época o pastor Rui, ele falou também santidade. Então, assim, foi... A voz do Espírito, ele é um só, né? Então, ele tocou o meu coração. Em nenhum momento eles falaram, não pode beijar, né? Mas a gente escolheu isso para agradar o Senhor falou ao meu coração, Deus tocou no seu coração. Então, quando é de Deus, é tudo mais leve. Mas como? Gente, não é fácil. Né, amor? Não é fácil. A gente que foi fácil. A gente teve vários momentos difíceis, mas o Senhor nos corrigiu em vários momentos. Mas a gente conseguiu, graças a Deus, dar o primeiro beijo no altar. Mas foi muito difícil. Quase então, desmaiei. Você, casal, que tá esperando no Senhor, não fiquem sozinhos, porque não dá certo. E o que você diria para uma mulher que acha que nunca vai encontrar alguém? Vai encontrar. Né? A Bíblia diz que não é bom que o homem fique só, né? Então Deus, ele fez o homem e a mulher. A gente tem que esperar no Senhor. Eu acho que o que pode acontecer nesse tempo de espera é você ir pro final da fila. E como assim pro final da fila? É quando você começa a trocar recadinho com uma pessoa na espera. É quando Deus já tem uma promessa para você e você quer dar um jeitinho, acelerar. Aí eu acho que você vai pro final da fila, porque eu lembro que eu orava muito, assim, pelo meu esposo, por você, e eu falava assim, Senhor, se o meu marido estiver conhecendo alguma mulher, que ele pare de conhecer. Se meu marido estiver numa pornografia, se meu marido estiver fazendo algo que desagrada o Senhor. Eu orava pelo meu marido sem conhecer o meu marido. E eu falei assim, Senhor, a vida inteira eu errei. Eu não quero mais errar. Traga meu marido até a mim. Né? Então, assim, eu orei pelo meu marido. E eu acho que antes de eu ter o meu marido, Jesus era o meu marido. Eu entendi que primeiro eu precisava me curar do mundo. São processos, né? E às vezes a pessoa acha que, tô 8 anos esperando, tô 15 anos. Eu tenho amigas que estão 18 anos aí esperando. Mas 18 anos é muito tempo. Mas o que ela precisa ser curada? O que tá faltando? Será que ela está preparada? Eu lembro, eu sou uma pessoa que eu tô melhorando, tá? Eu era muito desorganizada. Eu melhorei muito, né, amor? Eu acho que eu melhorei muito, porque eu era muito desorganizada. E eu lembro que Deus falava assim, filha, arruma sua cama. Porque o seu marido gosta da cama arrumada. São detalhes que eu falo, meu Deus, que depois quando eu casei, eu falei, o Miro é exatamente tudo que Deus foi me preparando pro casamento. Deus foi me preparando para esse processo. Extremamente fácil, dócil. Sim. De ser lidado. Mas eu tenho uma pergunta muito legal sobre isso. Sim. Mas antes, olha que legal. Esse é o nosso primeiro episódio do Jesus Flow Podcast. Sim. Mas tem muitas pessoas que já estão usando a nossa camiseta, nosso moletom. Eles têm não é um recado, eles mandaram uma foto só, né, Vitão? Uma fotinha deles que mandaram. Olha só que legal, acompanha aqui com a gente. Pessoas muito legais aqui que vão estar aqui com a gente um dia. A hora no seu tempo, viu, Vitão? Fique em paz. Aí Menino Ney. Cara, muito obrigado. Eu gostei demais da foto. Foi uma pena que não deu. Eu sei que você estava no final do jogo aí. Tá tudo bem. Apesar que não é IA, esse símbolo do Santos que tá ali era da seleção brasileira, tá? Mas foi errado, né, Vitão? Foi. Quem mais? Aí. Olha só, no meio da torcida do Brasil, tá vendo? Se as pessoas pudessem estar louvando um pouquinho mais de Jesus lá, quem sabe a Copa não tinha andado um pouquinho mais. Cazé, muito obrigado. A gente tá adorando aí você aí na Copa. Cazé, obrigado aí por usar o Jesus Flow, tá bom? Acabou, Vitão? Claro, no celote. Nossa, aqui, ó, nossa canequinha. Jesus Flow. É isso. Muito obrigado. Queremos todos vocês aqui com a gente também para falar bastante de Jesus, tá? E usar as camisetas, e usar tudo isso, lógico. E vem cá, e o que mais te surpreendeu depois que a gente casou? Eu achei que quando eu casei, eu já tava... Eu tava muito santa, tava muito perfeita, esperando em várias coisas em Deus, mas eu vi que tinha muito orgulho dentro de mim. E tinha, no começo do casamento, foi um desafiador, porque eu sempre fui uma pessoa muito independente, né? Eu sempre trabalhei. E você casar, ter que dividir. Eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir? E eu não sabia que ia ser tão difícil. E para mim foi um processo, porque eu tinha medo de falar das minhas dificuldades pro meu marido,
né, quando eu casei, porque eu falei, ele não vai gostar de mim, eu tenho esse defeito, então eu tinha muito medo disso. Então, Jesus precisou entrar mais uma vez no barco, entrar no meu coração e mostrar que eu tinha muitas coisas que eu precisava mudar, né? Então, confessar pecados, confessar orgulhos, confessar coisas que... E é até bom pra gente se ajudar, né? Sim. Porque a vida a dois não é fácil. Não é fácil. A gente tem aprendido muito. Estamos casados há 3 anos. Eu sou um pouquinho ruim de data, mas é isso, né? Peraí, amor, tô confusa. Peraí, 21, 22, 23, 24... Não, 21. A gente casou 22, né? Nós estamos em 2026. Então, 22, 23, 24, 25, 26. Vai fazer 5 anos já, amor. Eu acho, gente. Que a gente tá casado? Ufa, ainda bem que não foi eu que errei. Ai, eu não sei, tô perdida também. Tá, Bom. E é muito difícil o casamento. A gente percebe que é uma troca de abrir mãos. Né? A gente tem que abrir mão de tudo. E como que a gente pode fazer, porque a gente está num relacionamento cristão, como que a gente faz para o orgulho não vencer? É Jesus, né? A gente tem que trazer Jesus e falar, Deus, onde eu estou errando, o que está acontecendo, né? A gente é a gente vive isso, né? A gente tem os nossos momentos, a gente não é perfeito, então o que a gente faz? Leva para Jesus, a gente chora. Eu comentei com você esses dias que eu vi um vídeo muito legal que um cara tava falando assim, se Jesus estivesse aqui com a gente agora na mesa, você responderia talvez aquela pessoa da forma que você respondeu? Ou você pecaria na frente de Jesus? Se Jesus estivesse sentado aqui ou se estivesse sentado aí do seu lado, você pecaria do lado dele? Você pecaria na frente de Jesus? Você pecaria? Se Jesus estivesse aqui sentado. Na verdade, Jesus está dentro da gente, né? O Espírito sim, mas Santo. você imagina se Jesus está aqui. Ele está aqui, sentado, nunca. você jamais faria. Não. E aí isso me fez pensar. Quanto mais próximos de Jesus nós estamos, a gente tem zero vontade do pecado, de pecar, de fazer as coisas que a gente não foi feito para fazer. Sim. Então, isso me virou uma chave. Busca com a sua esposa, com o seu marido, façam devocionais juntos, vão para a igreja, tenham boas amizades, cultivem boas amizades, né? Se cuidem de certa forma, tudo que vocês puderem. Eu e o Mira, ele trabalha na Barra Funda, eu trabalho no Brás. Perto da minha casa talvez seria um pouco melhor para eu poder ir, mas a gente vem todos os dias juntos lá para ter esse momento de oração e buscar a Deus, né, amor? Verdade. E a gente sempre tem esse momento de oração e buscar antes de começar o dia. Acho que antes de começar o dia a gente realmente precisa colocar Jesus, né? Jesus não tá no barco, gente, no casamento, olha, não vai. Assim, eu lembro que na primeira semana eu falei, meu Deus, eu vou enlouquecer. Eu falava... pensei, meu Deus, será que a gente fez a coisa certa, tanto eu como ele, né? Então, são coisas que precisava ser alinhada e sempre estar alinhando, né? Porque nós não somos perfeitos, mas a gente entende que a gente é eu, você e o Isaac, que a gente é uma família, né? Que Deus presenteou o Isaac pra gente, para cumprir mais uma promessa na minha vida, na sua vida, né? Então, o Isaac, ele é um presente de Deus para o nosso casamento. No momento mais difícil que nós estávamos, que eu falei, não tem saída pra gente. O Senhor deu Isaac, eu pensei, e agora? E a gente foi presenteado com todos os detalhes, né? A gente não gastou nunca faltou nada pro Isaac. Nunca, e nem até hoje não falta. E o próprio Deus falou isso, né? Ele falou que nunca deixaria ele... Eu lembro que quando que eu engravidei, gente, eu não queria nem falar pro Miro. Eu falei, meu Deus, eu tô numa situação tão difícil financeiramente, minha loja não tá vendendo. Eu tava tão desesperada, eu lembro, que eu dobrei meu joelho e falei, Deus, e agora? Antes de falar pro Miro. E eu tinha preparado uma caixinha com um bodyzinho, e isso já fazia mais de 4 dias que eu já sabia que eu estava grávida. E aí eu lembro quando eu dobrei meu joelho, Deus falou pra mim, filha, é um menino e eu vou dar tudo pra ele. Só que passou 1 mês, 2 meses, aí já é mais uma espera. 4 meses, 5 meses, quase 6 meses a gente começou realmente, o Senhor começou a cumprir tudo que ele prometeu, mas ele estava testando o meu coração, né? E aí eu lembro que eu fui fazer uma gravação numa loja muito bonita, ali na Avenida Europa, e cheguei lá, a loja era de bebê. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou fazer uma gravação aqui e é tudo lindo, do melhor que tinha.
Eu fiquei meio chateado, assim, eu gravando, eu reparei no olho da Liliane lacrimejando em alguns momentos, daqui a pouco ela sumiu, quando ela sumiu eu falei, ela tá orando em algum lugar, ela tá orando lá, e estava orando, de fato, e aí foi quando Deus falou mais uma vez com você, não é? É que assim, quando a mulher, ela tá grávida, ela fica muito sensível, né? Eu já sou uma pessoa sensível por natureza, né? Então, eu grávida fiquei mais sensível. E a gente tem os desejos, né? Porque a gente quer dar o melhor pro nosso filho, né? Então, entrar numa loja daquela. Eu nunca sentei numa cadeirinha, tipo, de balanço, colocar... Ela colocou almofada e eu colocou o nenenzinho, a bonequinha, e eu comecei... Falei, meu Deus, como eu queria ter tudo isso. Mas eu lembro que eu entrei no banheiro, chorei e falei, Deus, eu queria ter tudo isso. Mas mais que tudo isso, eu quero ter a tua presença. E aí a chave virou. Virou, porque acho que ali Deus, ele... eu não sei, eu acho que Deus, ele quer ver o profundo do nosso coração. Porque Deus, eu falo que Deus vai julgar a gente pelas intenções do nosso coração. Então, dependendo da forma que você é intencionada, eu acho que bate lá em Jesus, ele fala, gostei. Agora sim, chegou o momento. Porque depois daquilo, eu já estava já 5 meses. E eu não tinha nada ainda. E eu lembro que eu falava assim, Deus, você falou para mim que ia me dar. Eu só quero uma bolsa, eu só quero... Qualquer coisa eu queria ganhar para entender que Deus me daria. Só que assim, Deus, ele faz infinitamente mais do que a gente imagina. Porque foi tudo. Eu tive... a cadeirinha do neném, Não, tudo que eu imaginei dentro daquela loja, conseguiu a gente também, ganhou. depois que o Isaac foi crescendo, a gente conseguiu doar muita coisa e ajudar muitas famílias também. A ideia aqui do Jesus Flow, esse nosso primeiro episódio, que esse é o primeiro episódio, tá, meu amor? A ideia daqui é que cada vez a gente fale mais de Jesus de uma forma muito legal, com um certo humor, tudo baseado na palavra. Você vai estar aqui me acompanhando em todos os episódios, estou muito feliz que o primeiro seja com você. É o mínimo que eu posso fazer para tentar honrar um pouco a sua vida e dizer para todo mundo que eu amo você, eu amo demais ela, e ela foi e ela é a esposa que eu sempre esperei, que na realidade eu não achei que fosse casar, e Deus olhou e falou assim, tá aí sua esposa. Tanto que quando eu olhei ela pela primeira vez, eu parei meu carro, marquei uma célula, não sei se vocês lembram, eu queria orar, mandei uma mensagenzinha para ela, tua igreja é muito legal, ela respondeu na hora. Fala, ai, meu amor, mentira. Ela respondeu falando, se você quiser, quarta-feira tá aí uma célula aqui. Sim. Eu falei, cara, eu quero uma célula. Fui. Cheguei, estacionei o carro assim, ela parou, ela tava com uma caminhonete, um carro mais alto que o meu. Ela falou, acho que eu tô atrás de você. Aí eu comecei a tremer assim, eu falei, Jeová. Aí desci assim, eu olhei pelo retrovisor, pum, foi uma menina baixinha assim, a gente deu a volta no carro, na hora que eu olhei pra você, Deus falou assim, essa é sua esposa. 1,58 m. Eu falei, você existe? Ela virou pra mim e falou, o quê? Eu falei, nada não. Eu ainda falei, né? Olha que loucura. Mas pra você ver como Deus fala, e se você tem um sonho de casar, de construir uma família, não perca esse sonho de forma alguma. O Deus que fala é o Deus que faz, o Deus que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele abre os caminhos. Você pode ter certeza, se você está passando alguma dificuldade, Jesus está dando uma balançada para arrumar você. Eu ouvi uma coisa esses dias da minha esposa, que não foi muito legal. Foi bem doído, mas que me serviu. E a gente tem que ser maduro para poder largar a pedra. Sabe que naquela passagem, quando vão apedrejar uma moça na Bíblia, a palavra de Deus diz que todos foram largando as pedras. Primeiro as pessoas mais maduras, mais velhas, e depois os mais jovens, até sair todo mundo. E eu aprendi muito isso com o Telmo, e ele pegou e falou, as pessoas maduras largam a pedra primeiro, então a gente vai tendo que aprender. Foi muito difícil ouvir de você algo esses dias, mas ela falou assim, cuidado para você não se tornar um homem mimado. Eu olhei e falei, doeu. E aí parei e pensei, a gente tem que pensar um pouco, e é verdade, em alguns momentos eu acho que a imaturidade quis vir, e não é sobre isso, né? Então nós somos uma carne só, uma vida a dois, temos muitas responsabilidades, como pai, mãe, homem e mulher em casa. Sim. A Bíblia diz que Deus, ele corrige aquele que ele ama, e a gente também é assim, o casal, ele corrige quando ele ama, porque se ele não corrigir, é porque ele não tá nem aí. Então eu acho que quando você tá corrigindo, olha, no amor, né, que às vezes a mulher, ela tem uma forma de falar um pouco mais nervosa, né? Um pouco. Talvez mais, Um assim, pouco, mais bravinha. lógico, um pouquinho. Mas sobre
é esperar no Senhor, porque Deus, ele é muito perfeito no que Ele faz, Ele não erra, Ele sabe. Eu acho que quando a gente já nasce, nós somos predestinados para tudo que Ele tem para as nossas vidas. Então, isso não tira a nossa responsabilidade de fazer as coisas todas certas. É aquilo que eu vou, só voltando, porque eu não consegui concluir, sobre o sabotamento. Eu tinha muito medo de me sabotar, né? E nós temos que tomar muito cuidado, porque o Miro é muito bonito. E eu falava assim, gente, ele é muito bonito. Ele é muito bonito. E as pessoas olhavam assim, mas você também é muito bonita. Só que eu tinha ainda coisas que dentro de mim que eu falava, não, mas ele é muito bonito. Só que eu esqueci que eu escrevi uma carta para Deus em 2018, falando, Deus, meu marido vai ser tão lindo, que quando as pessoas olharem para o meu testemunho, elas vão falar, nossa, eu quero ser crente. E aí, eu falava isso pra todo mundo, tanto que no nosso casamento eu falei isso, Morri né? de vergonha quando ela falava isso na igreja. Eu fui em algumas igrejas com ela. Mas Deus me caprichou, hein, amor? Então vale a pena esperar no Senhor, porque se é de Deus, não vai tudo ter. Tem seu processo, vai ser o ferro afiando. O ferro afia o ferro. Então assim, vai ser isso. O processo vai ser esse. Se você casar certo, vai dar certo até o final. Inclusive, o Vitão aí vai casar também, já. Vaso, fica em santidade aí, viu, Vaso? Em nome de Jesus, tá? Em nome de Jesus. Vaso. Tá? A gente conhece o pai dela, que trabalha na igreja, conhece ela, tá bom? E você trabalha com a gente. O bicho vai pegar, viu, Vaso? Eu tô de olho em você. E me fala uma coisa, existe alguma história que você acha que, assim, ninguém sabe, que a gente poderia falar para as pessoas, alguma história que a gente passou? Tem alguma coisa assim? Acho que do Isaac, né? Eu acho que do apartamento também, que a gente... Tem muita coisa. A gente tem muita coisa. Uma coisa também, quando eu conheci a Liliane, você teve um outro relacionamento, que você teve um filho. Ela falou assim, eu tenho um filho. Eu falei, glória a Deus. Eu imaginei um bebezinho, vou cuidar dele. Na hora. Tá vendo, gente? Quando é de Deus é assim, a pessoa já leva o pacote completo. Glória a Deus. Eu falei, amém e tal. Daqui a pouco ela falou, eu preciso te apresentar o Nicolas. Eu falei, amém. Daqui a pouco eu cheguei, tô parado assim, tem um menino do meu tamanho, assim. Você que é o Nicolas? E era ele, o menino uma bênção, cara. Ele foi extremamente bem criado. Tomara que ele assista esse podcast, ele vai assistir na marra, na realidade. Tem que trazer ele aqui para falar dos jovens. Ele tem muita coisa boa para falar, né? Muita coisa. Ele é um exemplo de menino. Casou agora também. É bom que ele vai falar com o Vitão aqui um pouquinho também. Casou em santidade. Foi a primeira namorada dele. Eu vou te falar uma coisa. Eu ia te fazer essa pergunta, mas eu já vou fazer para mim também. O que você diria para a Liliane de 20 anos atrás a respeito do casamento? Eu acho que eu diria... Por que você não esperou em Deus desde a primeira vez? Assim, eu queria ter conhecido você, tipo, no primeiro momento da minha vida. Mesmo a gente tendo que amadurecer juntos, né? Sim. Eu penso algo sobre isso. Lógico, tudo tem seu propósito, né? Sim. A gente carrega as nossas histórias, né? Mas eu também gostaria de nunca ter conhecido ninguém na minha vida, entendeu? Para fazer isso. Mas o bom de tudo é que agora a gente tá para sempre, eternamente. Amém, glória a E Deus. se Deus quiser, a gente se vê na eternidade. Não vai ter conta pra pagar, vai ser uma bênção. Não, já tá despedindo. Não, calma. Mas também despedir, amor, né? Quando a gente entende que Jesus é o maior, a gente nem se apega mais nesse mundo, né? Não se apega. É um desafio aqui pra gente estar na Terra, né? Trabalhar, pagar as contas, cuidar dos filhos. Mas a gente entende que Jesus vai voltar. E que esse é que a gente tem que deixar um legado aqui, né? Pras pessoas. Mas que Jesus vai voltar. E essa é a nossa espera, Maranata. Me fala uma coisa. Antes da gente falar isso, eu gostaria de falar, o Vitor me lembrou aqui muito bem. Gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, que na realidade não tem, né, Vitão? Ainda não tem, é o próprio Jesus Cristo, glória a Deus. Mas você pode aparecer aqui com a gente. Se você quiser, manda um e-mail aqui para vocês aí, onde está aparecendo nessa tela. Vamos conversar um pouquinho. Você pode ser um grande patrocinador. A gente vai trazer pessoas extremamente interessantes. E como eu sempre digo, eu tenho amigos muito interessantes e que falam e sabem muito mais do que eu sobre a palavra de Deus. Então, se você quiser, manda um e-mail aí pra gente. Jesus, ele vai continuar sendo nosso patrocinador. Olha só, vai ser você
e Jesus junto. Olha, que bênção, é uma bênção isso. E me fala uma coisa. E quem abençoa Aí, ó, será abençoado. tá Então, vendo? vamos É isso lá, aí. gente. Então a gente aguarda vocês aqui, tá bom? Você quer uma água, quer alguma coisa com café? A gente tem tudo aqui. O Vitão, ele faz tanta coisa, você não tá entendendo. Um dia eu vou apresentar o Vitão aqui pra vocês, calma. E agora, vamos lá. Algo que é bem comentado aí no mundo, só que a gente tem uma visão completamente diferente, graças a Deus, a gente entendeu pela Bíblia, mas sobre submissão. O que a senhorita pode falar? Submissão, eu fui entender agora como cristã que a mulher, ela precisa ser submissa sim ao marido, né? Sendo coerente em tudo que a Bíblia diz, né? Ó, tem uma frase aqui que eu até coloquei aqui, ó. Deus não junta duas pessoas para dividir um teto. Ele junta duas pessoas para construir um legado. Eu acho que a submissão, a mulher, ela dá o apoio pro marido quando ele precisa. Exatamente. É respeitar ele em algumas coisas. É conversar. Tem coisas que eu quero fazer e você fala assim, amor, eu não quero que você faça isso. E me dói. E tá tudo bem. Um exemplo, o aniversário do Isaac. Você falou assim, amor, não vamos fazer o aniversário do Isaac, ele é muito pequenininho, vamos fazer outras coisas. Não vamos fazer, gente, calma. Não vamos fazer da forma que eu queria. Eu queria algo que muito grande. A gente acha que ele merece. Só que nós temos que pensar juntos Sim, nas coisas. E eu queria algo muito grande, realmente a gente ia gastar, e enfim. Mas o Miro falou, eu não quero que... E pra mim doeu, gente. Nossa, como doeu. Eu falei, mas eu quero fazer. E eu fui no banheiro chorando. E aí, naquele momento, Deus falou, obedece o seu marido. E aí eu falei assim, Senhor, eu vou obedecer ele. Eu queria muito fazer, mas eu vou obedecer ele. Porque obedecer, amor, como que fala? Obedecer gera bênção, né? Como que fala? A obediência gera bênção. E a submissão... Sim. A gente acaba entendendo que é estar sobre a mesma missão. Sim. Então, por exemplo, se eu tô, sei lá, subindo a escada aqui para construir algo, você tá ali segurando a escada para mim, você tá tomando cuidado com essas coisas, eu tô fazendo um tipo de trabalho, mas nós estamos na mesma missão. Vamos pregar o evangelho juntos, a gente vai orar junto. E um pelo outro. Porque hoje, tipo, quando você fala de submissão, o mundo acha que... É o homem se mandar em cima da mulher. Sabe que aquele livro que a gente leu, quando os dois pecadores dizem sim. Sim, quando pecadores dizem sim. Quando os pecadores dizem sim, ele fala sobre a submissão. Ele tem uma parte do livro que ele fala assim, não é submissão, não é que o homem vai colocar uma corrente no pé da mulher e vai ficar arrastando. Porque quando você fala de submissão para pessoas que não entendem, né, o que realmente significa, a pessoa acha que tem que ficar ali, sendo escrava, né, do marido, não sei. Mas não, a gente entende, eu entendi que eu preciso respeitar e entender que a gente precisa estar na mesma concordância. Eu acho que a submissão também é isso, estar na mesma também concordância e respeitar o marido. Se ele não quer que eu faça, não vou fazer. E ele trazendo da forma que você falou, amor, olha, não vamos fazer por isso. Eu falei, ele tem toda a razão. Então doeu, eu até orei e falei assim, Senhor, eu não quero fazer, mas você nunca deixou faltar nada pro Isaac. Então, se o Senhor quiser presentear o Isaac... Ô, menina abençoada, a gente não ia fazer... De repente Deus tocou na vida de um monte de gente e começaram a oferecer para Liliana a festa do Isaac, do jeito que ela queria. Mas você vê a questão de obediência que nós decidimos juntos pensar a não fazer. Porque a gente tem que tomar um certo de cuidado, enfim. E de repente a festa dele vai acontecer e você está convidado. Manda o convite. Não, manda brincar. Mas é isso aí. É uma bênção. Pelo amor de Deus. Vai todo mundo lá. O que você espera que as pessoas aprendam com um pouquinho da nossa história? O que eu mais quero que as pessoas vejam na nossa história, na verdade, é que vale a pena esperar no Senhor. Vale a pena renunciar, dói, a gente chora, a gente sofre, mas vale a pena esperar no Senhor. Então eu acho que é isso. E você poderia, assim, para os homens e para as mulheres, mas principalmente para as mulheres, você poderia fazer uma oração para elas e falar sobre a espera? Você poderia fazer uma oração para elas, para a gente finalizar? Sim. Então vamos, Senhor, que todas as mulheres que estão assistindo nesse podcast, que elas possam esperar no Senhor,
que elas possam colocar toda a carência que ela está no Senhor, porque só o Senhor pode fazer todas as coisas. Para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tem palavras de vida eterna para a nossa vida? Amém. Pai, guarda as mulheres, guarda essas mulheres que estão esperando no Senhor. Livra elas de todo sabotamento do homem mau, de toda carência, de todo espírito de inferioridade. Pai, guarda as suas filhas como princesa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. É isso, meu amor. A gente falou um pouquinho aqui, foi uma bênção, espero que você tenha gostado. E o que você deixa de mensagem para o nosso podcast, para o Jesus Flow, para o Miro Moreira, mais conhecido como Valdomiro, tá, gente? Mas tudo bem. Olha, gente, muito sucesso para você, amor. A gente orou por esse momento. Eu espero que o Senhor traga as pessoas certas para estar aqui. Que você possa fluir naquilo que é o seu chamado, naquilo que o Senhor tem para você. Porque se a gente está na direção de Deus, não tem como virar para a direita ou para a esquerda. Nós estaremos andando na direção certa. Então que o Senhor abençoe você, que Ele traga muitos patrocinadores também. E que vocês possam ser o sucesso em falar o nome de Jesus. Porque Ele é o sucesso. É isso daí, deixa Jesus fluir. Sejam muito bem-vindos ao Jesus Flow Podcast. A gente está muito feliz. Vamos ao próximo episódio. Te vejo lá. Valeu, gente.